Graça e paz, irmãos, amém? É uma honra poder estar mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Desde esse momento agradeço a Deus e a oportunidade que a igreja nos concede de trazer a sua mensagem, a mensagem do nosso Deus para a amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, e nós vamos ler do 22 ao 71. João 6, de 22 a 71. Que diz assim a palavra do nosso Deus: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou
o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Tem como desligar esse ventilador aqui? É só apertar aqui, né? O ar-condicionado está ligado, né? Mantenha sua Bíblia aberta, irmãos, para acompanhar, certo? É uma passagem longa, mas um bloco só, que fala sobre Jesus ser o pão da vida. Do versículo 22 ao versículo 71, fala sobre Jesus ser este pão da vida que nos dá a vida eterna. E é sobre isso exatamente que nós precisamos falar para entender esse texto. Nós não vamos falar tudo, pois o nosso tempo aqui não é tão longo, mas traremos a mensagem principal, a explicação desse texto, a contento para entendermos o que ele nos fala. O Senhor Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e ali aquelas pessoas buscavam a Jesus. Nós sabemos por outros textos, como de Mateus, que numa dessas ocasiões as pessoas queriam fazer de Jesus rei, porque ora, ele trouxe comida, sustento, e não é eu até brinco dizendo que é o primeiro caso de clonagem da história da humanidade, porque ele fez um peixe, aquele peixe ali virar vários, ele clonou aqueles peixes, né? Ele fez surgirem vários peixes e pães ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E as pessoas estavam ali admiradas com aquilo e iriam atrás dele para ter dele tudo que eles pudessem conseguir de bênção. E eles estavam ali na região do Mar de Tiberíades, também chamado de Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Chamava de Tiberíades por conta de uma cidade próxima, e aí aquela região, as pessoas chamavam o Mar da Galileia de Mar de Tiberíades ou Lago de Tiberíades, por conta da cidade de Tiberíades, construída em homenagem ao imperador Tibério por Herodes. E Jesus agora está diante de algumas pessoas que
o buscaram como ele disse, porque comeram do pão e se fartaram. E ele agora está dizendo que ele tem uma comida que farta a alma para toda a eternidade, que sacia o homem por inteiro, que aquelas pessoas não estão procurando. Por isso nós queremos fazer um convite, você que nos acompanha agora, nesse momento. Nós temos dois grupos, duas atitudes a tomarmos agora, desde já. Uma delas é a deste grupo e outra a dos apóstolos, que diz: Senhor, para onde iremos, pois tu tens as palavras de vida. Quando nós chegamos à presença de Deus, nós precisamos chegar com o coração sincero. Mas apesar de ser sincero, a pergunta é: sincero em relação a quê? O que você quer? Nós não podemos dizer que aquelas pessoas não estavam sendo sinceras. Nós podemos dizer que elas estavam errando o alvo, procurando em Jesus algo que ele não veio para dar isso. Veja que o Senhor realiza muitos milagres, muitas maravilhas. E nem todas estas pessoas chegaram a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós temos a história dos 10 leprosos, que apenas um voltou. E por diversos momentos nós vemos as passagens nas Escrituras nos afirmarem isso, que uma parcela recebia as bênçãos do Senhor, mas não o contemplava, não o conhecia, não o buscava como de fato o Messias que ele é. E aqui nós temos essa multidão que estava admirada, maravilhada com o Senhor Jesus Cristo, mas que ela não o buscava, porque ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, porque ele é a salvação de Israel, a salvação do povo de Deus, porque ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que sacia a nossa fome para todo sempre. Todo governante tem essa preocupação, ao menos deveria ter, que a sua população não tenha necessidades, e uma delas é a básica, a alimentação. Nós comemos de manhã, quando chega no meio-dia, a fome já começa a apertar. Se passar do meio-dia, a gente já decreta jejum. Não, Senhor, eu estou fazendo jejum aqui e oração. Se passar da noite, é campanha de oração e jejum, né? Virou uma campanha. Aí a gente vai até onde o Senhor dá. E vai apertando, né? E vai apertando, e não é fácil. Quando você faz porque quer, é difícil. Mas quando você passa para o jejum porque não quer, dói até nos sentimentos, dói no coração. Não é assim? A gente quer fazer o jejum, é difícil, porque a fome aperta. Mas quando é porque não tem, ei, irmãos, isso dói. Isso dói. Nós sozinhos, imagine com família, com filhos, e você passar por uma situação dessa, isso dói. Meus irmãos, não tinha supermercado naquela época. Nós não podemos dizer que o que aquelas pessoas estavam procurando era ilegítimo. Não era ilegítimo. E o Senhor não diz em momento algum que o que eles estão procurando é ilegítimo. Em nenhum momento o Senhor os repreende por conta disso, por quererem, né? Olha, eu conheci alguém que multiplica pães e peixes. Ele faz um pão virar 5.000 pães. Ele faz um peixe virar quantos peixes ele quiser. Nós não vamos precisar nem trabalhar mais. O Senhor não repreende essas pessoas por conta disso. Pelo contrário, o Senhor agora aproveita que eles estão ali e diz: olha, prestem bastante atenção, porque o coração de vocês estão buscando algo em mim que eu posso até lhes dar, mas eu não vim ao mundo para dar ao mundo isso. Esse não é o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo. O propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo é para que Ele seja agora consumido como pão da vida. E este pão da vida, Ele vem do céu para nós. E olha só o que o Senhor está dizendo para aquela multidão, para mim, para você. Ei, multidão, você está procurando algo que todos querem. E na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a pedir isso: dai-nos pão nosso de cada dia. O Senhor mesmo disse para nós pedirmos isso. Pede o sustento ao Pai, porque
nunca se viu um justo mendigar o pão. Pede o sustento ao Pai, que Ele te dará. Mas Ele está dizendo àquela multidão: eu tenho algo para vocês, que vocês não sabem ainda, que vocês podem não ter, vocês não estão compreendendo, não estão visualizando isso, mas eu vou dizer a vocês: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo que Ele é o pão da vida, e eles: olha, este pão vem do céu. Diferente do pão que eles comeram ali, que era peixe comum como qualquer outro peixe, um pão como qualquer outro pão, amassado, fermentado e assado. O Senhor agora estava trazendo para eles um alimento que vinha dos céus. Ele faz menção ao deserto, quando ali o maná e as codornizes, foram dados, vindas por Deus de forma misteriosa. Eles não sabiam como, mas eles todos os dias tinham a provisão para as necessidades deles. E agora eles estão diante daquele que enviou o maná no deserto e que está dizendo que Ele é o verdadeiro maná para a vida, que nós não sabemos como, mas Ele é a exata medida daquilo que precisamos, não só para um dia, mas para toda a eternidade. Que Cristo Jesus é essa exata medida, que Ele veio do céu para nos abençoar, e a bênção que Ele traz é divina, que este pão é soberano, esse pão é suficiente, esse pão é abençoado, que este pão, este alimento que Ele dá é diferente do alimento ordinário, comum. Ordinário não é ruim, é algo comum, é do dia a dia, aquilo que faz parte do nosso cotidiano. O Senhor veio para trazer algo que nós não tínhamos e não temos no mundo. Ele veio para dar esse pão, e esse pão tem uma característica: ele vem do céu, está ali diante deles, encarnado, perante eles. O Senhor Jesus diz que esse pão, Ele dá a vida, Ele é o pão da vida e a vida eterna. Ou seja, Ele não veio apenas para impedir a morte de acontecer mais rápido. Ele não veio apenas para sustentar momentaneamente a vida. Porque quando nós nos alimentamos, o que é que nós fazemos? Capacitamos o nosso corpo, nutrimos o nosso corpo para que ele consiga aguentar mais tempo. E quanto mais nutrido nós estivermos, bem nutridos, corretamente nutridos, mais nós poderemos aguentar. E aí você sabe, olha, eu estou assim, próximo à desnutrição. Então essa pessoa não tem tanto tempo quanto uma pessoa que está muito bem nutrida. Se os dois pararem de comer, aquele que está mal nutrido morrerá mais rápido. E o Senhor sabe disso, e está dizendo a cada um deles: veja o pão que eu dou a vocês, este pão, depois que você comer dele, não sentirá mais fome, não sentirá mais sede. Este pão é para toda a eternidade. Vocês não vão precisar ficar andando por aí procurando bênção, vocês não vão andar por aí procurando história de invencionista de ninguém. Vocês comerão, ficarão saciados para todos sempre. E com isso nós temos o Senhor dizendo para nós: veja, o que é o pão da vida? É o próprio Jesus. E ele diz: a carne e o sangue, fazendo menção, a alusão à Santa Ceia, a ceia do Senhor, o seu sacrifício na cruz e o sangue derramado, que quando nós comemos da sua carne, a história temos comunhão com Deus. Ou seja, esse pão que nós comemos significa ter comunhão com Deus. Ou seja, quando isso acontece, ele está dizendo: o sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele na cruz é única e suficiente. Você não precisa de outro sacrifício, não existe outro sacrifício, não existe outro pagamento, não existe outro pão. Depois de comer deste pão, não necessitamos de outro pão, nós não precisamos de outra emanação, qualquer manifestação transcendental ou qualquer misticismo que possa ser inventado pela cabeça do ser humano. Absolutamente mais nada nós precisamos.
Somente o sacrifício de Jesus, pois ele alimenta para todos sempre. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela está alimentada pelo pão da vida, e ela está, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, não tenhamos dúvida disso, é muito importante dizer isso. E o Senhor diz aqui, olha, alguns o Pai vai trazer para mim, esses são meus, nenhum vai se perder, e outros o Senhor não vai trazer, e esses não são meus e já estão perdidos. Ele já disse aqui, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela comeu do pão da vida, e ela não precisa de outro pão, e ela não busca outro pão. Às vezes fica dando ouvido às coisas por aí, mas o que foi feito nela, ninguém desfaz, e a necessidade de salvação que foi preenchida, né, não precisa mais, também ninguém retira, e ninguém a condena mais. Não tem como botar fome e sede no coração das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Fique seguro a respeito disso. Às vezes nós andamos temerosos por aí, porque tem muitas invencionistas, e a gente fica assim, em que eu escuto, quem eu acredito? Né? Tanta coisa. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo estão satisfeitas, porque eles têm a salvação e ninguém pode tirar isso deles. Estão seguras na salvação de Cristo Jesus. Jesus é único e suficiente, não precisa de mais nada. E só Ele, não é anjo algum, nenhum outro profeta, nenhuma outra pessoa que o Senhor enviou os seus servos, somente o Senhor Jesus. Antes e depois, somente o Senhor Jesus. Ele é o único e suficiente mediador entre nós e Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que nos dá a vida eterna. Que esse pão sacia nossa fome e nossa sede. E quando nós comemos deste pão, nós temos a vida eterna. Há uma parte aqui que nós precisamos mencionar. Só crerá em Jesus quem o Pai conceder que creia. Está no versículo 39, no versículo 44, no versículo 65 e no versículo 70. O versículo 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 44: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E versículo 70: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Diabo é opositor. Veja, irmãos, para que entendamos essa palavra. A palavra diabolos é opositor, inimigo. Eu e você, às vezes, temos opositores, pessoas que se opõem a nós. Às vezes isso é até saudável, outras vezes é só birra da pessoa, e isso a gente não deve perder tempo com isso não, né? Dá atenção a essa pessoa. Mas se você vir que a pessoa é direita, honesta, está falando, né, coisas, dê atenção, pode ser que tenha razão em alguma coisa, né? Pode ser que a pessoa esteja querendo algo certo. Só que isso é comigo e com você, que, né, nós temos falhas, Deus não tem falhas e nem erros. Quem se opõe a Deus é Satanás, é inimigo do Senhor. Então não se coloca em oposição a Deus, pois Deus é perfeito. Oposição se faz um ao outro, procurando melhorar, procurando um ao outro edificar em Cristo Jesus, na palavra. Mas a Deus não, porque Deus não há sombra de erro, de dúvida alguma, nem uma falha sequer. Por isso a palavra diz que Judas era diabo, ou seja, era inimigo, era opositor de Deus, opositor de Deus. Portanto,
Aquele que ouve a voz hoje da palavra do Senhor, fale com o Pai, porque só irá a Deus, a Cristo Jesus, quem o Pai ordenar. Quem o Pai ordenar, fale com o Pai, tá certo? Nós cremos, por examinar as Escrituras, que o Senhor já escolheu os seus. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já escolheu os seus. E não foi uma escolha baseada em alguma coisa que Ele viu em nós. Não, esse aqui vai ser fiel até o fim, eu vou escolher ele. Esse aí tem capacidade para ser fiel. Não foi nisso. Não foi na presciência do que faríamos, mas na sua livre vontade, no conselho da sua própria vontade. Ninguém o aconselhou e nada o influenciou, a não ser ele mesmo. Ele é a influência dele mesmo, a sabedoria dele mesmo, o conselheiro dele mesmo. Portanto, meus irmãos, não há o que temer, pois aquele que encontrou a salvação, ninguém poderá retirar essa salvação. Pois aquele que confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ninguém poderá tirar essa salvação. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo não devem ficar preocupadas com as muitas vozes, com a confusão que tem nesse mundo. A Bíblia disse que seria assim. Quando nós nos colocamos preocupados com essas coisas, nós desviamos a atenção do que nós devemos fazer. O que Jesus disse para nós fazermos? Pregue o Evangelho, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos disse também para nos reunir, nos congregar, né? Até exorta dizendo, olha, não, vocês não façam como aqueles que não gostam de se congregar, não imitem esse comportamento, né? Nos exorta, né? As horas, né? A alegria daqueles que se reúnem nas horas da noite. O Senhor nos orienta como igreja, como nós devemos nos comportar. E hoje fiquei satisfeito em ver a igreja louvando, batendo palmas. Às vezes a gente acha que a igreja tem que estar cheio para ter igreja. Não tem que estar cheio, tem que ter igreja. E a igreja é aquela que se curva diante do Senhor, é aquela que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja estava aqui satisfeita, louvando a Deus, batendo palmas, cantando, né? Alegre, né? Isso é bom de ver. Isso faz com que a gente entre e queira voltar. Pode ter o maior show do mundo, se não tiver unção do Senhor. A igreja é a unção, porque ela é ungida pelo Senhor. O Santo Espírito de Deus é aquele que unge. O Santo Espírito de Deus é aquele que derrama o bálsamo. O Santo Espírito de Deus é aquele que agrega, né, as ovelhas do Senhor, os pintinhos, como a galinha, né, junta os seus pintinhos com suas asas. Nós somos esses pintinhos na mão do Senhor. Quando Deus nos junta, é para estarmos alegres e felizes. Multidão, o estádio de futebol enche, mas eu não troco um estádio de futebol pela minha igreja. E alguém troca, a gente sabe que a gente se deixa levar por alguns argumentos que no fundo tem isso por verdade. Mas quando você para pensar, até mesmo igrejas lotadas, que nós abrimos mão, e luxuosas, tem alguma igreja que vocês conhecem mais luxuosa do que as igrejas católicas? Nem as universais, nem a Catedral do Templo de Salomão é mais luxuoso do que certas, como a igreja lá no Vaticano do Pedro, né? São Pedro, né? Basílica de São Pedro, acho que é esse o nome. É tão luxuosa. Qual igreja tem a Capela Sistina na obra de Michelangelo? Igreja católica. Vá lá em Ouro Preto para ver as igrejas com ouro. Vá nas igrejas que têm obras do barroco. São igrejas bonitas, luxuosas. Mas aquilo não faz igreja. Aquilo não faz povo de Deus. Estas coisas não transformam vidas. Estas coisas, às vezes até mau testemunho. Às vezes até mau testemunho. Às vezes, nem sempre. É até mau testemunho.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é quando eu e você estamos diante do nosso Senhor entregues, convertidos, salvos, lavados e remidos. E o Senhor está dizendo aqui, olha, quem comer deste pão terá esta unção, esta alegria, será satisfeito, estará pleno diante de Deus, encontrará a vida eterna, terá a luz do mundo, a luz da vida. Cristo é esta luz, Cristo é este pão, Cristo é tudo o que nós precisamos. De que mais nós precisamos? Nós não precisamos de ventilador, de prédio, disso. Se tiver é bom, mas não precisamos. No quarto, nas nossas casas, quando nós nos ajoelhamos e oramos, faça isso, como Deus diz, como Deus pede. Deus estará lá contigo. Nos reunamos. Se disserem daqui para amanhã, olha, não pode mais se reunir na igreja, a gente se reúne na rua, na casa dos irmãos, onde for, e Deus estará lá, e Deus acrescentará dia após dia aqueles que haverão de ser salvos. A igreja do Senhor não vê limites, não vê barreiras, porque aquilo que define a igreja do Senhor Jesus Cristo é o que nós lemos hoje, é o pão vivo que desceu do céu. Aquilo que define a igreja do Senhor Jesus Cristo é porque Ele salvou aquelas pessoas. Aquilo que define a igreja do Senhor Jesus Cristo é que Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor desse lugar, dos nossos corações. Quantas vezes nós vemos luxo e confusão, brigas, e nada de com joelhos no chão, vaidades e nada de joelho no chão. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem comunhão com Ele, porque comeu de sua carne e bebeu do seu sangue. Ela o conhece, ela sabe quem Ele é, ela tem intimidade com o Senhor, ela sabe o que é a eternidade desde já, porque já o vive. Esta é a igreja do Senhor. Amém, igreja? Então vamos passar a ceia. Vou colocar a máscara aqui, vou mexer aqui nos produtos. Hoje nós lemos o texto que fala sobre ter comunhão com a carne e com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Texto de João 6, de 22 a 71. Aquele que comer da minha carne e beber no meu sangue tem a vida eterna. E este texto também nos serve agora para, neste momento, nós orarmos pelos elementos e dizermos a nós mesmos, ao mundo: nós temos comunhão com Cristo, nós temos a vida eterna, nós comemos da carne e bebemos do sangue do Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno e glorioso Deus, nós te damos graças, ó Pai. O Senhor é o nosso Salvador, o pão vivo que desceu do céu. Eterno Deus, os elementos são para o momento da tua mesa. Esta mesa, Senhor Deus, nós aguardamos o dia em que, juntos contigo, cearemos na presença do Pai, junto aos teus santos anjos, no grandioso dia do Senhor. Senhor, abençoa esse momento, ó Pai, em nome de Jesus, amém. A senhora pode nos ajudar? O seu Desimar, sei que você chegou agora, né, mas segura logo sua função aqui. É certo que o nosso irmão Marconde ali está no violão, tá bom? Enquanto o irmão Marconde estará entoando um cântico, os irmãos... É o contrário, né? Então, desculpa, eles vão até onde vocês estão, tá certo? Para não precisar fazer fila. E assim nós participaremos. Não troque os cálices até que seja declarado que acabou isso. Acabou essa pandemia, a gente pode voltar ao normal. E aguarde só um momento que a gente toma junto a ceia do Senhor.
Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Vamos colocar em pé e vamos orar encerrando. Pai eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor falou conosco esta noite. Te pedimos tuas bênçãos sobre o teu povo que se reúne neste lugar. Abençoa, Senhor Deus. Em nome de teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que este povo venha dar muitos frutos, que eles sejam uma igreja que abençoe, Senhor Deus, que sejam bênção, Senhor, para essa vizinhança, levando salvação, mostrando que os caminhos do mundo não são bons e somente o Senhor é bom. Pai amado, nós pedimos que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as santas consolações do Santo Espírito, seja com a igreja do Senhor reunida aqui em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.